Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e hoje vamos conversar sobre ônus da prova. Afinal de contas, que trem é esse? Quando falamos em ônus, primeira coisa que é importante a gente saber, não estamos falando de obrigações. Não é algo que eu sou obrigado a fazer. Se fosse obrigação, poderia haver alguma penalidade caso eu não cumprisse aquela obrigação, ou alguma forma de exigir que eu cumprisse aquela obrigação. Então, quando se fala em ônus, significa que eu tenho um encargo. E o que pode acontecer se eu não atender, se eu não cumprir aquele encargo? Eu posso ter consequências, mas não necessariamente eu serei penalizado por isso. E pode ser que existam consequências, nem obrigatório, nem é regra de que elas de fato existirão. Então, quando falamos de ônus da prova, estamos falando de quem tem um encargo probatório, quem tem que provar o quê? E nem tem que ir muito pesado, né? Quem deveria provar determinado fato. Importante lembrar que as provas recaem sobre os fatos, né? Eu tenho que provar os fatos narrados pelas partes nos autos. E aí, quando eu falo desse ônus da prova, desse encargo probatório, existe uma regra geral que está no artigo 373 do Código de Processo Civil, que fala: o autor produz prova de fato constitutivo de seu direito e o réu produz prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. De forma bem mais simplificada, cada uma das partes produz prova dos próprios fatos que narrou, né? Porque, obviamente, o autor, na sua inicial, narrou fatos que constituem o seu direito, fatos constitutivos do seu direito. E o réu narrou fatos que servem para impedir, modificar ou extinguir o direito do autor. Então, cada uma das partes é responsável pela produção de prova sobre os fatos que ela mesma narrou. Quando eu falo que a parte é responsável pela produção de prova, eu estou querendo dizer que é aquela parte que tem o encargo probatório, o ônus probatório, que vai ter que arrolar a testemunha que vai ser ouvida na audiência, que vai ter que pedir e custear a prova pericial, que vai ter que pedir o depoimento pessoal da parte contrária, né? Ela que vai ter que se movimentar e eventualmente pagar pelas despesas processuais, né? Para a produção daquela prova. E caso ela não produza a prova, é possível que, dentre diversos fatos que ela narrou, um ou outro não seja considerado verdadeiro. Então, é possível chegar no final e eu ter o pedido da parte sendo rejeitado, seja do autor ou do réu, em razão de uma insuficiência de provas, tá? Isso dentro da lógica toda do processo civil, né? Não há prova suficiente nem do direito do autor, nem do direito do réu. A gente vai equilibrar ali o que há de prova possível. Não prova do direito, perdão, prova dos fatos que constituem o direito argumentado e defendido por aquela parte, já que as provas não são do direito, as provas são dos fatos, tá? Mas é possível mexer nesse ônus da prova? Já existia previsão no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, de uma inversão do ônus da prova, com o objetivo específico lá no direito do consumidor de transferir para o fornecedor esse encargo probatório de prova de fatos que seriam extremamente complexas para o consumidor, que é considerado mais vulnerável, hipossuficiente naquela legislação. E agora, com o Código de Processo Civil de 2015, o artigo 373, parágrafo 1º, prevê a possibilidade de uma distribuição dinâmica do ônus da prova, que é diferente de só inverter, como acontece lá no Código de Defesa do Consumidor. Não é só uma inversão, é uma maior flexibilidade procedimental para que a gente possa distribuir esses encargos probatórios. Para falar, tal fato vai ser mais facilmente provado pelo réu, tal fato vai ser mais facilmente provado pelo autor. É uma distribuição mesmo, não necessariamente só inverter, né? Quando que é cabível essa distribuição dinâmica do ônus da prova? Quando uma parte tem extrema facilidade para produzir a prova, enquanto para a outra é muito difícil, ou se bobear, é impossível, né? Se para mim é impossível produzir uma prova, mas para a outra parte é extremamente fácil, a gente pode jogar com esse ônus da prova. Com um detalhe que é muito importante, e aí depende muito de uma boa técnica processual, muito bem observada, tá? Distribuição de ônus da prova ou inversão de ônus da prova, o momento ideal para que isso aconteça é na fase de saneamento do processo.
que é a fase em que a gente vai tanto sanear os vícios pretéritos da fase postulatória, como preparar toda a fase de produção de prova. Então, para eu já entrar na fase de produção de prova, sabendo que provas, de que fatos eu tenho que produzir, o ideal é que a distribuição de ônus da prova, ou eventual inversão, aconteça nessa fase de saneamento. É completamente impossível que eu tenha decisão sobre ônus da prova para distribuir, para inverter, quando da sentença. Porque a sentença já passou da produção de prova. Eu já teria que ter produzido a prova e não produzi porque eu não sabia que o ônus era meu, que o juiz deixou para decidir na sentença. Então, o que a gente costuma dizer que decidir sobre o ônus da prova é regra de procedimento e não de julgamento. Então, tem que vir antes, não só da sentença, mas também da produção, do início da fase de produção de prova, né? E aí eu já estabeleço quem vai ter que provar qual fato. Uma outra questão importante para eu pensar numa técnica procedimental adequada é saber que não adianta só falar inverto o ônus da prova ou distribuo o ônus da prova. É importante delimitar de quais fatos. Inclusive, é muito comum que essa técnica não seja observada nem por juízes nem por advogados. Que os advogados volta e meia peçam a inversão ou distribuição do ônus da prova e não falam qual fato eles não vão conseguir produzir a prova. E da mesma forma, tem decisão de juiz falando inverto o ônus da prova nos termos do artigo tal. E eu sempre leio e fico pensando, mas de qual fato ele está falando? As provas vão recair sobre fatos. Sei que já falei isso 5 vezes nesse vídeo hoje, mas é importante frisar para isso ficar claro e a gente melhorar a nossa técnica de atuação nos procedimentos, né? Vai pedir inversão ou distribuição do ônus da prova, esclareça em relação a qual fato, porque existem diversos fatos narrados no procedimento. Alguns você consegue provar, mas às vezes um único específico não. E se por acaso se deparar com uma decisão falando distribua ou inverta o ônus da prova sem essa especificação, peça esclarecimentos, né? Se for na fase de saneamento, será cabível esclarecimentos para que possa ser delimitado qual fato deve ser provado por qual parte. E aí teremos uma adequação bastante técnica e bastante cuidadosa em relação a essa questão do ônus probatório. Mas é isso. Espero ter contribuído um pouquinho com os estudos de vocês e até a próxima.